Boa noite a todos, professor Vinícius falando. Bom, pessoal, esse vídeo aqui eu preparei para tentar explicar de uma forma um pouco diferente a questão de divisão de blocos, né, de redes, subredes e PV4, né? Você que está me assistindo, né, e é meu aluno, você provavelmente já viu isso aqui comigo em sala de aula, né? Eu devo estar falando sobre esse vídeo aqui enquanto eu estou explicando isso aqui, né? Então a gente já estudou isso aqui, né? Então nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho uma rede aqui 170.10.35.0/24. Então a gente já viu que esse 170.10.35.0 corresponde a esse número em binário, né? E que esse barra 24 quer dizer o quê? Que os 24 primeiros bits representam a rede, né? Então todos os equipamentos dessa rede, né, eles vão começar sempre com 170.10.35, tudo bem? E você tem, no caso, os 8 bits restantes para endereçamento de hosts. Então você teria o 2 elevado a 8, que daria um total de 256 combinações, 256 IPs, né? Só que aí tem uma questão, né? Toda rede você precisa de um número, o primeiro número disponível ele vai ser o IP que vai identificar a rede, isso aí eu já falei com vocês, né? No caso aqui seria o 0, e o último número da rede seria o IP do broadcast, que no caso 255. Então eu tive um trabalho danado de gerar aqui 256 quadradinhos, tudo bem? Então se vocês contarem aí, pausar o vídeo e contar, tem 256 quadradinhos aqui, sendo que o primeiro quadradinho, que é o quadradinho 0, e o último quadradinho, que é o quadradinho 255, eles estão pintadinhos de preto. Por quê? Porque eu não posso usar esses quadrados, certo? Porque o 0 é o ID da rede e o 255 é o IP do broadcast, tudo bem? Então, sobra para mim, então, os outros quadrados, 254 quadrados. Então, ou seja, se eu usar essa rede aqui, essa faixa de IPs, né, que isso aqui também, no caso aqui seria IPs públicos, né, eu teria faixa de IPs para endereçar host do 1 até o 254. Então, visualmente, olhando assim em quadradinhos, né, talvez tenha uma ideia mais clara do que na questão de binário, tudo bem? Então fiz esses quadradinhos. Agora vem a questão da divisão de blocos IPv4. Então o que acontece? Eu tenho aqui, no caso, uma rede barra 24. Então, barra 24 eu tenho o quê? Um total de 256 IPs, mas eu não posso usar 2, né? Então sobra para mim 254 IPs, né? Eu posso pegar essa rede, tudo bem? E eu posso dividir essa rede em duas redes. Então olha só como é que ficaria a representação usando quadrados, a representação visual. Novamente, você que é meu aluno, eu mostro isso em sala de aula, no formato binário, né? Não trouxe aqui, mas no formato visual seria isso. Eu dividi aqueles 256 quadradinhos em dois blocos, né? Então, ou seja, eu dividi em duas redes o que? Barra 25. Uma rede barra 24 foi dividida em duas redes barra 25. E aí, quantos quadradinhos eu vou ter em cada rede? Eu vou ter 128 quadradinhos, né? Sendo que na primeira rede, novamente, o primeiro IP eu não posso usar e o último eu também não posso usar. Então, para essa primeira subrede aqui, eu não posso usar o número 0, por quê? Porque o 0 é o ID da rede, dessa primeira subrede. Então, a subrede aqui é 170.10.35.0/25. E o broadcast dessa rede é o 170.10.35.127. É o último IP dessa rede. Então eu posso endereçar nessa rede aqui do 1 até o 126. Tudo bem? Ou seja, eu posso fornecer para uma determinada empresa o que? Esse total de 128 IPs, sendo que ela não pode usar nem o primeiro nem o último, então ela tem para ela o que? 126
e 26 IPs, tudo bem? Disponíveis. A segunda rede vai começar no IP 128, certo? Porque aqui terminou no 127, então a segunda rede começa no IP 128 e vai até o final, 255, certo? Cortou um pouquinho aqui. Mas aí, o que acontece? Esse aqui são os IPs da segunda rede, certo? Qual é o primeiro IP da segunda rede? É o IP 128. Então, esse IP 128 ele vai ser o ID da rede. Então, essa rede ela passa a ser identificada como a rede o quê? 170.10.35.128/25, que tem como broadcast o quê? 170.10.35.255. Então, não posso usar esses dois IPs, né? E aí sobra do 129 até o 254 para a empresa B, por exemplo, usar internamente. Então, como eu já falei para vocês em aulas, o que acontece? Qual é a vantagem de eu transformar uma rede /24 em duas redes /25? A vantagem é que eu posso atender a dois clientes, a duas redes, a duas empresas, tudo bem? Lógico que cada rede, cada empresa não vai ter aquela totalidade. É a mesma coisa do seguinte, eu pego um bolo, eu tenho um bolo aqui em casa, tudo bem? E tem duas pessoas querendo esse bolo, mas o bolo eu tenho apenas um bolo. Então eu faço o quê? Eu divido o bolo em dois pedaços, né? Fica metade para cada um. Só que aí, ou seja, cada um vai ter uma parte do bolo. Não tem como eu dar um bolo inteiro para um, bolo inteiro para outro, porque eu só tenho um bolo. Então o que dá para fazer é dividir o bolo no meio. É a mesma coisa. Eu tenho 256 IPs. Eu não tenho como gerar novos IPs. Então o que eu posso fazer é dividir esses IPs em redes distintas, em empresas distintas, assim por diante. Tudo bem? Então uma rede /24 pode ser dividida em duas redes /25. A vantagem é que, como eu falei, posso atender duas empresas, né? Mas qual é a desvantagem? Eu perco agora, aqui eu estava perdendo dois IPs, que era o primeiro e o último, o 0 e o 255. Eu dividindo agora, eu estou perdendo 4 IPs. Perdendo no sentido assim, eu não posso usar esses IPs. Eu não posso usar o IP 0, porque é o ID da primeira rede. Eu não posso usar o IP 127, porque é o broadcast da primeira rede. Eu não posso usar o IP 128, porque é o ID da segunda rede. E eu não posso usar o 255, porque é o broadcast da segunda rede, né, do segundo bloco, ok? Então, uma rede /24 pode ser dividida em duas redes /25. Agora, uma rede /24 também pode ser dividida em 4 redes /26. Ou seja, eu divido em 4 grupos. E aí, novamente, a representação gráfica aqui, né? Ou seja, se vocês contarem aí, continua sendo 256 quadradinhos. Certo? Só que agora eu tenho o quê? Eu tenho 4 redes aqui, eu tenho 4 blocos de IPs, tudo bem? Eu posso atender aqui a 4 sub-redes. Então a primeira rede começa no 0 e vai até o 63. O 0 é o ID da rede. Lembrando que aqui tem uma jogada que eu já devo ter comentado em aula, né? Que o ID de rede ele é sempre par e o broadcast ele é sempre ímpar, tudo bem? Então o ID de rede 0, né? O broadcast 63. A segunda rede seria o quê? A rede 170.10.35.64/26. Por quê? Porque o ID da rede é 64 e tem o broadcast 127 que eu também não posso usar. Então, quem ficar com essa rede aqui, vamos supor que eu forneço essa rede para um cliente meu. Ele sabe que ele pode endereçar os equipamentos dele do IP 65 até o IP 126. Ele não pode usar o número 64, nem o 127, e ele sabe que ele tem 62 IPs aqui. Na verdade, ele tem 64 IPs, porém, ele não pode usar dois. Tudo bem? Então, aqui eu acho que fica claro. Então, aqui eu gero 4 sub-redes. A rede, sub-rede
170.10.35.0/26, a 170.10.35.64/26, a 128/26 e a 192/26. Então, olhando assim visualmente, provavelmente vocês estão tendo um entendimento melhor do que vendo através do binário, tudo bem? Um entendimento mais lógico, assim, né? Agora tem uma coisa interessante, que é o seguinte: eu posso também fazer isso aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir compreender o que eu fiz. Eu peguei aquela rede barra 24 e dividi em um bloco barra 25, só que um bloco barra 25 são 128 IPs, certo? E dividi a outra metade em duas redes barra 26. Vinícius, eu posso fazer isso? Posso, certo? Então vamos lá. Um exemplo clássico aqui: eu peço uma pizza aqui para casa e tô eu, minha esposa e minha mãe aqui, tudo bem? Minha esposa come pouco, minha mãe também come pouco. Então o que geralmente acontece é o que? Chega a pizza tem 8 pedaços. Eu, como vocês já percebem, né, gosto de comer, eu como 4 pedaços. Ou seja, eu como a metade da pizza, sozinho. A minha mãe come 2 fatias, a minha esposa come 2 fatias e ficam satisfeitas. E eu fico com o trabalho de comer a metade da pizza. Ou seja, isso aqui é possível fazer também. Eu posso pegar um bloco barra 24, dividir o que? As divisões, elas não precisam ser exatamente iguais, né? Então você, desde que respeite também a questão binária. Então tem que ir para o binário para você poder ter lógica naquilo dali. Mas visualmente aqui vocês vão conseguir. Eu acho que vocês estão tendo um bom entendimento disso aqui. Eu peguei aqueles 256 IPs, peguei a metade, criei uma rede barra 25, que vai do 0 até o 127. O 0 é o ID da rede, 127 é o broadcast. Tudo bem? E a outra metade eu dividi em 2 pedaços. Então, um pedaço é a rede 128/26, porque aqui eu tenho 64 IPs, e o outro pedaço é a rede 192/26, que eu tenho que mais 64 IPs. Tudo bem? Então, ou seja, eu posso dividir da forma como eu bem entender, né? Desde que isso tenha lógica binária, tudo bem? Vamos aqui, um exemplo aqui bem interessante, tudo bem? Eu tenho um bloco de IPs barra 25, então eu já estou aqui com, como é barra 25, eu tenho 128 IPs, né? Sendo que, novamente, não posso usar o primeiro, não posso usar o último. Então, sobra para os hosts o que? 126 IPs. Mas aí, vamos lá, eu tenho 128 IPs, é uma rede barra 25, tá? E eu tenho que atender a essa situação aqui, ó. Eu tenho uma situação onde eu tenho a minha matriz e 2 filiais. A minha matriz, ela precisa de 40 IPs públicos. Lembrando que isso aqui são IPs públicos, né? Então ela precisa de 40 IPs públicos, porque ela tem diversos servidores que precisam ser endereçados aí, ser vistos aí, acessados pela internet, tudo bem? A minha filial 1, os caras me pediram 12 IPs públicos. Se eu fornecer 12 IPs públicos para eles, isso já atenderia a necessidade deles. E a filial 2, que ela é menor, ela pediu 5 IPs públicos. Além do que eu tenho um link aqui que eu também vou usar IPs públicos nesse link. São 2 links ponto a ponto. Então tem um link da matriz com a filial 1 e tem o outro link da matriz com a filial 2. Então aqui eu só preciso de 2 IPs, porque eu preciso de um IP aqui para essa interface e um IP aqui. Então pronto, 2 IPs aqui e 2 IPs aqui, tudo bem? Então, observando esses requisitos, eu quero saber quais são as redes da matriz, da filial 1, da filial 2, ou seja, como é que eu divido esses IPs aqui para todas essas subredes, ou seja, como é que eu divido esses IPs. Imagina que isso aqui é um bolo e tem 5 pessoas querendo o bolo, só que eles têm necessidades diferentes de fatias, né? Esse aqui quer 40 fatias do bolo, esse aqui quer 12, esse aqui quer 5.
aqui eu só preciso dar 2 fatias, aqui eu só preciso dar 2. Como é que eu corto esse bolo? Então, cortando esse bolo, ficaria assim, ó. Esse barra 25, eu posso pegar o barra 26, tudo bem? Que daria 64 IPs, certo? 64 IPs é mais do que 40, mas é o que eu posso oferecer, porque se eu fizer um barra 27, o barra 27 eu vou ter 32 IPs. 32 IPs é menor do que a necessidade que ele precisa, tudo bem? Então o mínimo que eu posso dar para ele, para a rede da matriz, é um barra 26. Eu vou dar 64 IPs, ele sabe que ele não pode usar o primeiro, que é o 0, que é o ID da rede, 100.20.50.0 barra 26, e ele não pode usar o 63, que é o broadcast. Então, o primeiro servidor dele vai ser o quê? O 100.20.50.1, o segundo 100.20.50.2, o terceiro 100.20.50.3, assim por diante, até chegar no 100.20.50.62. Então, na verdade, aí só tem a necessidade de 40 IPs. Ele vai ter, na prática, 62 IPs disponíveis para ele. Ele vai ter 62 IPs disponíveis para ele. Ele só precisa de 40, então na prática vai sobrar 22, que ele pode usar, ele pode colocar para uso futuro, tudo bem? E aí o que eu fiz? Para outra rede aqui, da filial 1, o que eu fiz? Eu dei para eles uma rede barra 28, porque uma rede barra 28, eu vou dar o quê? Eu vou dar 16 IPs, então eu vou dar uma carreirinha dessa aqui, tudo bem? Então do 64 até o 79, tudo bem? Fica o ID da rede é 64 e é uma rede barra 28, certo? E aí eu vou fornecer aqui para filial 1. Para filial 2, aí o que acontece? Na filial 1 eles precisam de 12 IPs, eu estou dando 16, mas eles não podem usar nem o primeiro nem o último, então na prática eles vão ficar com 14. Como eles precisam de 12, vai sobrar 2 IPs e tá bom, né? Fica aí sobrando aí para eles poderem usar em outra situação. A filial 2 precisa de 5 IPs. O mínimo que eu posso dar para eles é o quê? É um barra 29, que eu vou dar 8 IPs para eles. Eles não podem usar nem o primeiro nem o último, né? Então eles vão ter 6 IPs aqui disponíveis. Então eu vou falar para o administrador de rede lá da filial 2 o seguinte, ó, você pode usar a rede 100.20.50.80 barra 29. Quando eu passo essa informação para ele é um cara que sabe de redes, se ele quiser, ele vai para o binário, ou então ele faz de cabeça, né? E ele vai saber, barra 29 são 8 IPs. Então, ou seja, se começa no 80, eu vou até o 87, certo? Sendo que o 80 é o ID da rede, o 87 é o broadcast, então ele sabe que para o primeiro servidor dele ele vai dar o IP o quê? 81. Para o segundo 82, para o terceiro 83, para o quarto 84, para o quinto 85 e o IP 86 vai sobrar, porque ele só precisa de 5 IPs e eu estou dando 6 IPs disponíveis aqui para ele, tudo bem? Então fica o IP 86 livre aí para um uso futuro, tudo bem? E para os links eu vou usar duas redes, o que? Barra 30. A rede barra 30 eu faço o que? Eu dou 4 IPs, são 4 IPs, mas o primeiro eu não uso, nem o último, né? Então só sobra 2 IPs, exatamente o que eu preciso. Um IP para essa interface, outro IP para essa interface. Então, por exemplo, no link da matriz com a filial, essa interface aqui ela pode estar com IP o quê? 100, 20, 50, 89. 89, porque é esse quadradinho aqui, 89. Porque o 88 é o ID da rede, não pode usar. Então essa interface aqui ficaria com IP 89 e essa interface ficaria com IP final 90. E o 91 é o broadcast da rede. Aqui do outro lado, né, uma situação semelhante, ou seja, também vou dar uma rede barra 30. Então essa interface aqui pode ficar com IP 93, que seria esse IP aqui, e essa interface ficaria com IP 94, que seria essa interface aqui, esse IP aqui, esse quadradinho aqui, né? Então, e aí dividindo isso aqui ainda sobrou quantos? 32 IPs. Então, com essa sobra aqui, se eu precisar, por exemplo,
eu posso usar isso aqui como 1/27, ou usar isso aqui como 2/28, né? E eu posso dividir aqui da maneira que eu souber. Sobrou 32 IPs. É uma forma econômica de eu poder distribuir IPs, principalmente IPs públicos, que é bem raro, né? Você ter, né? Cada vez mais raro IPv4 público aí na internet. Então, eu espero que com esse vídeo, pessoal, e com esse exemplo aqui, com o exemplo de vocês verem aqui os quadradinhos, as divisões, né, os quadradinhos pretos que não podem ser usados, eu acho que fica claro aí, mais claro, aquilo que a gente já aprendeu a fazer no binário, aquilo que vocês já sabem fazer no binário, né? Agora eu estou mostrando de uma forma um pouco mais visual, para ver se esse assunto fica mais tranquilo. Quando você se acostuma com isso aqui, você consegue fazer essas divisões, inclusive de cabeça, né? Então você não precisa partir tanto para o binário, mas o binário é o que é melhor para você não cometer erros, tudo bem? Então, por esse vídeo é só, tá, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo.